1 Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 13. Yahvé disse a Samuel: até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei? Para que não reines mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Samuel disse: como poderei eu ir lá? Saul saberá e me matará. Mas Yahvé replicou: levarás contigo uma ovelha e dirás: vim para sacrificar a Yahvé. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu te disser. Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: que a tua vinda seja de paz. Samuel disse: paz sobre vós. É para sacrificar a Yahvé que eu vim. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele purificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. Mas Yahvé disse a Samuel: não te impressione a sua aparência nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei e não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha o coração. Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Jessé fez passar Sama, mas Samuel disse: também este não foi o que Yahvé escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos de Samuel, mas Samuel declarou: a nenhum destes Yahvé escolheu. E ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: falta ainda um menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi, a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Muito me impressiona Samuel neste texto, porque nós vamos aqui lembrar do Senhor que chama Samuel, e Samuel não reconhece a voz do Senhor e diz: aqui estou, eis-me aqui. E alguém diz para ele: responda, eis-me aqui. E aqui está Samuel, que já havia escutado o Senhor e que vai em nome dele. Samuel aqui é o obediente de Deus, e ele aqui tem medo até de morrer. Mas ele obedece o envio do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos, com a nossa vida, se nós conhecemos com nitidez a vontade de Deus, a voz de Deus, melhor dizendo, quando o Senhor pede algo a nós, e às vezes Deus pede como uma inspiração mesmo: faz o bem agora, escolhe perdoar agora, escolhe amar agora. E quando nós reconhecemos, nós obedecemos. Nós queremos aprender a obedecer. E é tão bonito porque Samuel, ele está ali, falando com Yahvé. A minha tradução da minha Sagrada Escritura é a de Jerusalém, por isso está com o nome de Yahvé. Quando ele diz a Samuel, quando ele traz a Samuel, como Samuel deve proceder. E Samuel apresenta o seu medo para Yahvé, para o Senhor. Mas o Senhor diz: faz como eu lhe peço e você colherás os frutos. E Samuel obedece. E Samuel faz o caminho. E olha que bonito. Samuel consegue distinguir entre os filhos naquela casa, dizendo que para ele que o Senhor tinha sim o seu escolhido, o seu predileto, mas todos aqueles que passavam diante dele, ele sabia, porque era íntimo de Yahvé. E conseguia ouvir Yahvé e obedecer a sua voz, que conseguia distinguir que aquilo não pertencia ao Senhor.
nós precisamos na nossa vida, meus irmãos. Ser íntimos de Deus, pedir a graça ao Espírito Santo para que Ele nos renove e nos fortaleça nessa intimidade, para que quando as coisas vierem nos apresentar, situações que aparentemente, nossa, isso aqui é tão belo, é tão bom, aparentemente, mas não está de acordo com aquilo que Deus nos pede. Santo Inácio de Loyola diz que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é discernir entre duas coisas boas. Porque quando uma é má e está distintamente clara que é má, fica fácil. Nós sabemos que aquilo é mal. Mas e quando é duas coisas boas? E aí ele ensina, Santo Inácio ensina, como discernir entre duas coisas boas. Ele diz, a pergunta que nós temos que fazer é, qual destas duas coisas dá mais glória a Deus? Qual das duas coisas vai dar mais glória a Deus? Porque ele diz que a vida do homem é dar glória a Deus. E Samuel, na sua fidelidade, ele dá glória a Deus. Ele responde àquilo que o Senhor quer para a vida daquele escolhido e ungido. E ele com muita liberdade diz, isso não é. Este filho não é. Este não é. Este não é. Mas Yahvé sim, agora Davi é este o filho. A obediência de Samuel quer dizer para mim e para você que enquanto formos íntimos, nós conseguiremos ser obedientes a Deus. Enquanto nós obedecemos a Deus, não é, Padre? Nós conseguiremos ser obedientes a Ele. É porque Deus nos move a cada dia pelo Espírito Santo a escutá-lo. Primeiro, escutar a Deus. A partir do momento que eu escuto, eu tenho a clara distinção do discernimento do Espírito. Porque a gente, até mesmo nós que atendemos pessoas, em casos, situações de libertação, a gente tem que ter um bom discernimento. Sim. Porque você sabe que aquilo que você vai fazer é bom para a pessoa. Mas você tem que saber discernir entre todas as situações o que é melhor para ela é essa situação. Tem coisas que Deus coloca no meu coração para ajudar aquela pessoa, mas eu não posso falar para ela. Só eu tenho que ouvir. E aí eu vou rezar sobre aquela situação sem dizer para ela. Porque se eu falar, talvez vai causar danos à vida dela. E ela não vai tirar aquilo da cabeça. Sim. Então, Deus falou com Samuel, ele guardou no coração, não é este. Samuel não falou, não é este. Mas não disse por que não era. Que não era. Entendeu? Aí que está a riqueza. A pessoa tem um discernimento de não dizer por que não é. Então, o lindo é esse, quando você tem um discernimento de Deus no seu coração, a sabedoria de Deus, você pode dizer para o outro, não é este, mas é este. Mas é este. Né? Então, é lindo o discernimento, que é uma das graças sobrenatural que está em nós, de Deus nos dar um discernimento, o Senhor me mostra aquilo que é melhor para você. Então, sempre que eu falo com as pessoas, quando a gente vai rezar, eu sempre pergunto para Deus, porque tem 4 respostas na oração. Sim, se o que você pede é bom para todo mundo, não só para você. É não, se é só para você. Deus também espere um pouco. Deus vai dizer, espere um pouquinho. Deus vai esperar um pouco, para ver se realmente você necessita. Porque tem hora que a gente pede coisas, depois você fala assim, graças a Deus que Deus não me deu. Deus não ouviu. E Deus tem algo melhor para mim e para você. Então, quando a gente pede, Senhor, me dê aquilo que é melhor para mim. A minha vontade é essa, mas se tem algo melhor, me dê. Né? Então, Samuel sabia o que era melhor para Deus. Aí que está lindo. Né? Ele não fez... olhou para o outro, bonito, forte, não. Mas qual que é o melhor para Deus? Aquele que tem um coração segundo o coração de Deus.
É tão Lindo, bonito, né? isso, padre. Porque Samuel, ele faz o papel dele. Ele vai lá, em nome de Deus, escolhe aquele que vai ser ungido. E depois termina este texto dizendo, quanto a Samuel, porque assim, depois da escolha ali, ele segue o seu caminho. E nós muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós queremos o protagonismo do feito, né? E se Samuel tivesse ungido o primeiro, sem escutar? Sem escutar Deus, como seria, né? É verdade. Porque às vezes a gente escolhe do nosso jeito, né? Ele poderia, ele tinha autoridade para fazer isso. Sim. Ele foi enviado, ele falou, bom, chego lá, o primeiro que aparecer, eu vou ungir e vou embora. Mas ele era um homem de Deus, então? Aí que está o problema, está vendo assim? Então, às vezes, eu posso tomar as decisões minhas e parecem boas. Sim. E até era boa, porque eu estou ungindo uma pessoa. E eu vim em nome disso, né? Eu vim para fazer isso. É bom, é algo extraordinário, muito bom. Só que não era a pessoa certa. Nós, quando olhamos para Samuel, essa decisão do coração de Samuel, né? De decidir por aquilo que Deus quer e não titubear. Nós, às vezes, titubeamos entre as nossas fragilidades, né? Assim, interiores. E muitas vezes cedemos porque nós temos o nosso gosto, o nosso jeito. Meus irmãos, como é necessário pedir a graça de Deus para tentar um máximo, né? E acertar sim, com grandeza de coração e com precisão. Agora, é verdade. Samuel não está preocupado com o protagonismo aqui é de nosso Senhor. Ele não está preocupado, ele segue. O homem de Deus, ele não precisa aparecer, porque ele quer que quem apareça é o Senhor. E às vezes, padre, numa situação dessa na nossa vida, como a gente, acho que a Dauana também, alguém foi protagonista da vida, da fé nas nossas vidas, né? Como Samuel foi. E nos inspira que nós muitas vezes seremos somente instrumentos. Aquele momento em que o Senhor nos envia, e que a gente sai de ladinho ali e diz, o padre mesmo que no ministério que ele exerce, imagina quantas vezes o padre é ali e depois, segue o seu caminho. Eu creio que um exemplo muito claro disso, teve uma senhora que ela queria comungar. Ela foi para confessar e não podia porque estava morando com uma outra pessoa. Mas eu quero comungar. Não, você não pode. Se você quiser comungar, você tem que viver a sua castidade. Mas você deve sentar com o seu marido e fazer isso, conversar com ele. Mas ele não quer casar. Então, ela queria comungar, é ótimo, é algo extraordinário. E ela foi para casa, chegou em casa, ela tomou a decisão de separar dele. Tinha 4 filhos que iam na igreja, o marido ia na igreja, mesmo que não comungasse, ele ia na igreja. E ela, por causa da comunhão, ela quis, é algo bom, extraordinário? Sim. Ela separou dele. Os filhos ficaram com raiva dela. O marido, todo mundo ficou com raiva. Ela ficou separada. Foi comungar, mas esta comunhão foi boa para ela? Não. A comunhão com os filhos dela, com o marido dela, podia levar todos eles à salvação, se deixando, não comungando, fazendo o sacrifício da não comunhão. Que na hora oportuna Deus poderia tocar no coração dele e ele casaria com ela. Então, quando ela quis voltar para casa para fazer isso, não deu mais certo. Os filhos já tinham ido embora, o marido estava com outra e tudo se perdeu, porque ela discerniu errado. Forte. A importância também de nós pedirmos a ajuda de alguém, né, padre? Porque às vezes a gente está na situação e a gente não tem a clareza daquilo que está acontecendo, quais as realidades que serão atingidas por aquilo. Então eu preciso dizer a você, você não tem toda a clareza, você não tem todo o discernimento, peça ajuda a um sacerdote, alguém de caminhada mais de fé, que possa lhe ajudar, porque às vezes nós escolhemos e achamos que estamos escolhendo bem.
mas ainda assim não é vontade de Deus. Qual a situação que vai dar mais glória a Deus na sua vida? Porque às vezes são duas coisas muito boas. Aqui são duas coisas muito boas, né, Padre? Receber Jesus Eucarístico e a vida em família. Mas o tempo amadurece também o discernimento, né, Padre? Amadurece, lindo, porque assim, ela se precipitou, ela poderia dar mais um tempo, né? Às vezes a gente atende pessoa e fala assim, nossa, por que eu tomei essa decisão, né? Eu poderia ter sido, principalmente quando uma pessoa morre, que ela às vezes perdeu aquela pessoa e não vai ter mais jeito de ajudar, né? Aí a pessoa vem para confessar, às vezes vem para conversar com a gente, vem para um aconselhamento e diz, Padre, eu poderia ter sido mais compassiva, poderia ter sido mais dócil, eu poderia ter ajudado melhor, eu fui dura, né? Faltou ali o discernimento do que hoje Samuel teve. Fazer a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja, escolher a vontade de Deus sempre. E Samuel diz a Saul, eu sou de paz, eu estou em paz. Eu vim em nome da... Porque Samuel achava que poderia morrer. Quando o Senhor mandou, ele falou, opa, corro o risco de morrer. Talvez a gente, quando precisa de uma situação a se resolver, a gente fala, será que essa pessoa vai me acolher? Você vai em nome da paz do Cristo? Não tem porquê. Aí vai dizer, Darlene, mas você não sabe o quão difícil é. A paz está em você. E às vezes nós somos testemunhas da paz, porque muitas vezes a gente quer pedir perdão e quer que o outro responda do jeito que a gente quer. Mas se a gente dá o perdão, a gente libera o nosso coração com aquilo que o outro traz, o outro apresenta. Nós não podemos sobre a vida do outro, mas nós podemos ser agentes de paz. Como Samuel já chega, eu estou de paz, eu não vim aqui para criar nada não. E o Senhor deu o caminho para ele. Eu já vivi uma experiência também na comunidade que eu tinha que partilhar uma coisa muito difícil com uma irmã. E eu lembro que eu rezei um terço antes e pedi a Nossa Senhora para que a pessoa não entendesse errado aquilo que eu partilharia. E foi muito bonito, porque eu pedi a Deus que me ensinasse o que era melhor dizer. Meus irmãos, porque tem hora que é melhor não dizer, mas a gente acha que eu tenho que falar, que eu tenho que levantar a minha bandeira. Opa, você já rezou? Já passou pela graça de Deus para poder aquilo ali perder as nossas forças humanas? Porque tem hora que eu prefiro ficar em silêncio do que colocar aquilo e colocar de uma forma errada, e não era nada daquilo. Para nós termos os frutos de um homem e uma mulher na vontade de Deus, nós precisamos ouvir a Deus e dizer como Samuel disse lá atrás, é o Senhor, eis-me aqui. Quando eu fui para o seminário, eu cheguei no seminário, eu tinha uma irmã religiosa que estava lá no seminário. E quando eu cheguei no seminário, aquela irmã disse para mim assim, olha, posso te dizer uma coisa bem séria? Eu falei, pode. Você não tem cara de padre, você não tem jeito de padre, não tem nada de padre na sua vida. Ai, meu Deus, eu tinha acabado de chegar, né? Tinha acabado de chegar no seminário, eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou no lugar errado? Será que que eu escolhi errado? Será que Deus me chamou errado? Aí eu falei para ela, olha, eu não tenho cara, não tem jeito, mas me aceitaram aqui, me convidaram para estar aqui. Sim. Então eu vou continuar. Se amanhã Deus falar para mim que não é eu vou embora. Tá certo? Então eu fiquei no seminário por aqueles 3 anos perguntando para Deus quando eu ia no Santíssimo, Senhor, sou eu ainda? Porque eu recebi quase que um checkmate, né? Que não era, não sou, não é. Então você vê assim, como que é difícil às vezes a gente discernir, não é na hora. Eu fiquei 3 anos rezando para ver se realmente, Senhor, sou eu. Quando veio o pedido para ordenação, para ser aceito na diocese, para ser religioso, né? Aí eu vi que era uma resposta de Deus. Faça a sua carta e faça o seu pedido para você ser inserido como religioso para o diaconato, né? Aí que eu vi que era a resposta de Deus. Até então não tinha resposta no meu coração. Então, às vezes, Deus vai esmerilhando você. Sim. E o nosso papel é
de obedecer. Meu Deus, como a gente precisa obedecer, né? Obedecer à forma com que Deus está propondo esta condução. Samuel, meus irmãos, a gente não pode ter medo de mostrar para Deus o nosso medo de obedecê-lo. Senhor, como é que vai ser? Se eu fizer assim e se ele me matar, eu tenho medo. Mas a palavra do Senhor o encorajou e aquilo ali não fez com que ele regredisse no processo. Não, mas que ele precisava ser o enviado de Deus naquela situação. Você precisa ser o enviado de Deus em alguma situação aí da tua casa, da tua família, onde quer que você esteja. Às vezes a circunstância não lhe favorece para ser um enviado de Deus, mas é preciso ir. Às vezes a situação não lhe favorece, mas eu venho em nome de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser em nome de Deus mesmo, não em nome da gente mesmo. Porque senão a gente se envia, né, padre? E fala, eu vim aqui em nome de Deus. Não. Quando nós vamos enviados em nome de Deus, nós não vamos armados, não. Nós não nos enchemos e achamos que nós somos os melhores e por isso eu vim. Não, não é assim. É lindo porque o que eu olho, o que é o azeite da unção? Quando você vai para ungir alguém. Você vai levar a unção, a bênção de Deus, tornar o ungido de Deus. Você vai tornar aquela pessoa uma pessoa tão grande em graças e bênção de Deus. Imagina, você não está levando algo, você está levando a unção de Deus para aquela pessoa. Então, quando a gente vai visitar alguém em nome de Deus, você vai levar o quê? A unção. Porque às vezes tem encontros que tornam a pessoa às vezes pior, né? Às vezes sai da presença pior. Se você é enviado de Deus e não leva a unção, meu Deus, como é que essa pessoa se sente? Né? Esse é um enviado de Deus, mas ele veio e semeou a discórdia. Meu Deus, que Deus nos preserve disso. Porque é um convite de Deus que pede a nós esta ação maravilhosa dele em que eu posso ir, né? Santa Teresinha diz uma coisa que eu gosto muito. Ela falou, às vezes a gente tem que dizer não com som de sim. Porque você foi com a capacidade tão grande de amar esta pessoa que o seu não teve som de sim. E como é difícil às vezes dizer não para alguém. Ou dizer não em meio a uma realidade de discernimento. E dizer, não é para mim. Esse relacionamento precisa terminar. Essa situação eu preciso afastá-la da minha vida. Dizer não. E muitas vezes, só que nós recebemos de Deus um sim, porque é a abertura à graça, à bondade de Deus, ao querer de Deus. Então, permita que o teu coração, a tua vida, a tua resposta de amor seja verdadeiramente assim. Né? Eu acredito que a Dauana ouvindo e ela faça essa experiência também, né? Como às vezes a gente precisa ser afinado, né? Ao ouvir a Deus, né, minha irmã? Sim, e você começou, né, o programa trazendo essa realidade do martírio branco. E enquanto eu escutava o padre, né, contando as experiências dele, você também, Darlene, quantas vezes nós somos chamados por Deus a passar pelo martírio da obediência? Todos os dias. É esse martírio. É querendo fazer outra coisa e Deus fala, não. Mas como não, Senhor? Não, ainda não. Mas eu estou esperando há tanto tempo. Não, não é isso. Não é agora. Não é o que eu quero. Não é a minha vontade. E muitas vezes é tão difícil render a nossa vontade diante da vontade de Deus, porque nem sempre Deus diz tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez só. Então hoje, você que sentiu isso quando Darlene trouxe nessa realidade do martírio, né? Porque nós estamos aí na liturgia desses dias, celebrando vários santos que deram a vida, que foram martirizados, que tiveram esta coragem. E você está se sentindo assim, martirizado pelos sofrimentos da sua vida, mas você se sente fraco para responder, para corresponder com amor. Eu quero dizer que isso não depende de você, isso depende de Deus. A única coisa que você precisa fazer, e eu também, é abrir o coração e dizer, Espírito Santo, me ajude.
Senhor, vem em meu socorro, em meu encontro, eu preciso. Por isso eu convido você a cantar esta música, eu sei que você sabe. Abra o seu coração e deixa o Senhor realizar a obra dele em você. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Peça isso. Derrama o teu amor em mim, derrama o teu amor em mim. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover água viva. Peça esse Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua vontade. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que apenas com a sua força, o seu auxílio, a sua ajuda, nós seremos capazes de obedecer e de hoje decidindo, mesmo sendo no martírio, a obedecer à voz de Deus. Um dia nós poderemos dizer, como o Salmo, como a palavra, como Cristo: eis que venho fazer, Senhor, com prazer a vossa vontade. Mas isso precisa passar, talvez, por essa dificuldade. Mas abre o seu coração. Senhor, eu, Dauana, nessa hora me decido a abrir o meu coração naquilo que a minha vontade, Senhor, está em confronto com a tua vontade, meu Deus. Eu me ponho nessa hora, eu me dobro, Senhor, para obedecer a sua voz, porque a tua vontade para mim é boa, perfeita e agradável, Senhor. Dá-me esta fortaleza, Espírito Santo. E se você ora em línguas, eu convido você aí na sua casa a abrir os seus lábios, porque quando nós não temos forças, o Espírito Santo é capaz de perscrutar em nós. O Espírito Santo é capaz de orar em nós, de vir em nosso socorro. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Espírito, quando eu já não sei mais responder à vontade de Deus, quando me falta forças, quando me falta sintonia para ouvir a vontade do Senhor, a voz do Senhor, Espírito Santo, vem em meu socorro, em meu auxílio. E eu quero apresentar tantos que se unem a nós nesta hora. Eu coloco a sua vida aqui, ó, neste altar onde Jesus vai estar, para que você seja alcançado pela graça de Deus. Aqui eu quero colocar as pessoas que me pediram oração, quero colocar o tratamento do Nicolas, eu quero colocar o Hudson aqui, pessoas que me pediram oração, que estão em situações muito delicadas. E a presença de Jesus que reina sobre este altar, também reine sobre essas situações que você traz do teu coração. E nós dizemos ao Senhor que, obedecendo, e você que está vivendo junto com essas pessoas, grandes martírios, você seja alcançado pela graça de Deus, pela força de Deus, pelo auxílio de Deus, pela graça de Deus. Ora como alguém que recebe o Deus que governa sobre as situações das nossas vidas.